O texto hoje sobre a questão econômica não é mais o texto original, é basicamente a reforma econômica de 1994, que criou as premissas para a privatização e a liberdade econômica, esse consenso lógico. Então, hoje também, a parte da Constituição que trata de liberdade econômica também não é mais o texto original. Então, o texto de 88 ele trouxe vantagens, mas hoje eu começo a te perguntar: valeu? Está valendo? É isso mesmo que a gente quer? Essa criminalização constante de regras? É um copo de cerveja sem nenhuma base científica implicar na pessoa poder ser presa porque está trafegando um carro? Isso é uma coisa séria. Você não pode, evidentemente, embriagar para dirigir um carro, mas um copo de cerveja. Copo de cerveja. Pior que eu falei, todo mundo desrespeita. Hoje, que é sexta-feira, vai ser. Vocês vão desrespeitar essa lei hoje, eu tenho certeza. Então, nós estamos criando um mundo kafkaniano, um mundo do Big Brother. Hoje, as ruas de Londres, todas as ruas de Londres, tem uma máquinazinha, uma câmera, filmando as pessoas. Eu não vou nem falar do beijo, coitado, esse livro que vai me beijar na rua, não tem jeito mais não. Mas algumas coisas, desculpa a porcaria, aquelas coisas inevitáveis que a gente faz quando está sozinho, no botão direito, o dedo no nariz que está coçando lá. Você não vai me fazer com o cara me filmando. Liberdade, privacidade, opção. Então hoje, 20 anos depois, eu trago só essa reflexão para vocês, já fechando aqui minha conversa, isso. No primeiro momento, conquistas importantíssimas, marcantes do direito brasileiro. Mas hoje, eu começo a ver esse território como perigoso para as liberdades das pessoas, a liberdade individuais, a liberdade de consciência. O professor Edilson Faria tem uma obra primordial que nós somos, já a colisão de direitos, essa discussão sobre validade de norma funcional, liberdade, privacidade. Então, o que vale mesmo na vida? O que a gente tem que lutar? Que vida que a gente quer para nós e para os filhos da gente? E para os filhos dos nossos filhos? Vocês não chegaram não, mas estamos se aproximando desse dilema também. Daqui a pouco. Tá? Então a gente tem que pensar na nossa geração. Nesse sentido, é que eu trago essa discussão aqui, fechando aqui, 2 minutos para o Roberto. Eu vou usar só um. Tá? Agradecer, parabenizar a organização desse evento. A importância da discussão, o professor Marcos teve uma discussão extremamente profunda ontem. Discutimos os autores mais profundos, e ele mesmo já anteviu, e nem todo mundo poderia concordar com ele. A valorização dos professores da casa, de a gente ter a oportunidade de uma discussão dessa, que normalmente eu não trago com meus alunos, até porque não tenho uma disciplina com isso, e eu tenho certeza que o professor Éfero Paulo vai ampliar essa discussão sobre o brilhantismo de sempre e sobre o profundo conhecimento do direito civil. Muito obrigado pela atenção. Agradeço a contribuição do professor Alfredo Costa. Eu diria assim, tem uma abordagem bastante atual sobre a sociedade. Há um tema que poderia parecer a princípio assim, simples, né? Uma abordagem bastante atual, bastante amorosa, afetiva. Agora passo a palavra para o professor Éfero Paulo. Porfírio de Salima. Esse aqui é o nome. Queria parabenizar o departamento, a pessoa do professor Nelson Juliano, que tem demonstrado as suas atitudes, uma nova postura do nosso departamento, dos alunos, diante do ensino jurídico da nossa faculdade.
Também parabenizar o professor Robertoni, junto com o centro acadêmico, sobretudo o centro acadêmico, e junto com o professor Robertoni, tornaram possível este sonho de realizar esse seminário. E dizer que o tema, para mim, é um pouco, fiquei uma dúvida. Por medo de o professor às vezes estar presente, o professor Nelson também aqui está presente, e porque de vez em quando nos provoca a respeito do salvacionismo constitucional, né, pensei, e como é o tema que eu abordei cansadamente, pensando nos alunos desse semestre, e aí eu quero dedicar ao meu querido amigo Vitor e ao meu querido amigo dele, que tem me provocado bastante essas minhas ideias iniciais. Dizer também que eu concordo com o professor Nelson. E aí essa minha preocupação é que eu pensei, eu vou ler. E aí eu lendo, eu não tenho como me perder o meu raciocínio. Mas depois eu digo, não, eu vou falar. E vou esperar o professor Edilson, que é um pouco mais afoito que o professor Nelson, e ele vem aqui, me provoque e aí depois eu respondo. Então, vamos ter breve. Dizer também que o professor Paneiro Nelson, que eu também não confio absolutamente no juiz. A ideia de que o juiz, e aqui não tem um juiz para que possa se defender, mas a ideia de eu ser pautado por um juiz, eu acho isso um erro. O juiz dizer para mim, criar para mim uma obrigação nova, sem ter ninguém que possa dizer ou fazer o controle do que ele diz ou que ele diz que é a norma que eu devo seguir, sobretudo porque eu parto com a questão de que não há distinção entre princípio e regra. Eu entendo que o direito é texto e contexto. A contextualização do texto se dá pela força da argumentação, porque direito é força. A força da lei. Portanto, a força da argumentação. Então, nessa primeira ideia, eu devo dizer que nós convivemos com o seguinte problema. Quem é a mãe? Quem é a mãe? É a mãe vovóstica? Essa pergunta eu faço aos meus alunos. É a mãe biológica ou a mãe que cria? O velho que vai ao jogo de futebol, qual lei rege o ato? Vocês estão cansados dessas minhas perguntas, né? Por isso que eles sorriem. Qual é a lei que rege o ato? É o Código Civil? É o Código de Defesa do Consumidor? É o Estatuto do Idoso ou o Estatuto do Torcedor? Então, assistimos ao longo do século XX, para o século XXI, essa fragmentação do sujeito. O que a modernidade construiu, sob o argumento da razão, e de uma razão dogmática, a pós-modernidade teima em desconstruir. E parece que o movimento da constitucionalização do direito civil, não quero crer que seja tão só a troca de um por outro diploma, para dizer que a modernidade elegeu o Código Civil como o estatuto que rege a ordem civil, e aí teríamos, portanto, que definir o objeto do direito civil a partir da ideia de ordem civil, como da atividade do homem na vida, daí do que o professor falou, do que o professor Nelson falou, sobretudo os direitos existenciais da pessoa e os direitos relacionais. O homem não vive só. O homem tem necessidade. Ele tem necessidade de amar, ele tem necessidade de comer, ele tem necessidades. E ele não consegue produzir todos os bens para a sua satisfação. Então, necessariamente, ele se relaciona. Então, nós estamos diante de um direito que, historicamente, de um ramo do direito, que se quer qualificar de ramo, que, historicamente, cuida do homem na sua existência e do homem nas suas relações. Do homem nas suas relações particulares e nas relações com os seus bens. A isso foi reservado o direito civil. Mas a ordem civil é a ordem onde o homem transita. É a ordem